Uma saudação amiga a todos os inscritos no canal. Aqui quem fala é o professor Rodrigo Chaves, Escola Ratiocinandi Scientia, a escola de conhecimento, a escola especificamente de contabilidade e a escola que preconiza igualmente todo tipo de saber filosófico e religioso também. Bom, meus queridos, o tema que eu vou comentar hoje é sobre uma frase célebre de Lenin. É um tema sobre política. Nós todos aqui, do setor de contabilidade, temos que entender que há uma política contábil e há uma contabilidade política. A política contábil pode ser entendida como uma regra vinda de instituições ou mesmo uma prática convencional que se adquire de forma corporativa de contabilidade. Não é necessariamente técnica vinda de ciência, muito menos doutrina contábil. E, ao mesmo tempo, ao que você tem uma política contábil, você tem uma contabilidade política que realmente não é só o jogo político, mas o aspecto de discussão na polis contábil sobre elementos que envolvem a parte institucional, a parte naturalmente política, a parte de grupos e assim por diante. Igualmente a parte social ligada à contabilidade e outros aspectos mais. Nós temos alguns trabalhos sobre contabilidade política e política contábil, publicados em alguns congressos. Depois nós podemos fazer alguns comentários sobre eles. Mas o tema, como é de política, sobre uma frase especialmente de Lenin, do Vladimir Ilyich Ulyanov, esse é o nome autêntico dele, e o nome vulgarmente conhecido como Lenin, que envolve um conceito de um homem de ferro, um homem de aço, um homem forte. Seria mais ou menos essa função, muito parecida com o nome de Stalin também. Stalin tinha esse apelido, vamos dizer assim, Joseph Stalin, não só pelo sobrenome, mas pelo entender de ser um homem de aço. E Lenin tinha essa função de ser um homem enérgico, aquela questão. E ao mesmo tempo, não vamos entrar no mérito pessoal, mas com comportamentos muito sectários da parte dele. Mas nas obras completas que foram publicadas no Brasil, nós sabemos que no Brasil, a editora, se não me engano, Vitória, ela publica as obras de Lenin, e na América do Sul, em espanhol, há várias obras, algumas nós também compramos, mais ou menos diversos trabalhos, como Um Passo para Frente, Dois para Trás, O que Fazer, o imperialismo do capitalismo, o socialismo na Rússia antiga, o socialismo na pequena produção, e obras também em alemão e obras em russo, naturalmente. Como o russo e o alemão são línguas que não são dominadas por nós ocidentais, elas foram publicadas mais em espanhol. Mas as obras completas de Vladimir Ilyich Ulyanov, há os discursos que ele fez durante a Revolução do Proletariado e assumindo o poder. E sempre os discursos eram embutidos de dois aspectos fundamentais. Primeiro, sempre uma defesa essencial sobre o socialismo na questão da defesa política. E segundo, promessas e aspectos retóricos. Então, a frase que nós vamos verificar, fizemos uma rápida introdução, é que ele dizia que quem vende uma mercadoria comete crime contra o Estado. Aquele que vender uma mercadoria, uma produção, este comete crime contra o Estado. Essa que era a posição dele, para vocês verem que na ideologia marxista, socialista ou comunista, não se pode necessariamente preconizar a propriedade privada, muito menos a operação. Então, era uma maneira de anular-se completamente a contabilidade e o objeto da contabilidade. Se você considera crime a negociação de venda, automaticamente é um delito você ter o patrimônio. Se é um delito você ter o patrimônio, ele seria legalmente proibido. Se ele é legalmente proibido, ele seria algo negativo, ao mesmo tempo não permissível e também rechaçado na sua visão normal. O resultado dessa posição
poderia ser outro senão a destruição do potencial empresarial e dos empregos. Foi exatamente isso que aconteceu em Rússia e sempre aconteceu na aplicação do modelo socialista. Não vamos entrar agora no modelo marxista que está presente especialmente no Manifesto Comunista. Só que essa frase Lenin, de alguma forma, ela é contraproducente à própria visão social de uma nação ou da própria empresa. Porque no momento que a empresa não pode vender, não pode lucrar, não pode prosperar, ela não poderá dar tributo ao Estado. Se ela não dá tributo ao Estado, o Estado não tem receita. Se o Estado não tem receita, ele tem que manter a produção por si mesmo. Se ele não aguentar manter a produção por si mesmo, ele vai se enfraquecer, vai perder riqueza e não vai fazer políticas públicas. Ou seja, a nação empobrece pela falta de ação do Estado, que não tem dinheiro porque a empresa não vende. Então, o primeiro ponto é que essa posição é contraproducente à visão estatista. Segundo ponto é que essa visão é contra totalmente a ciência, que a contabilidade, a economia, a administração, o direito, a organização e outras ciências mais que estudam a renda e o patrimônio, elas estão muito mais que segmentadas e comprovadas, que dizem abertamente que o potencial empresarial é aquele que favorece uma sociedade por meio dos empregos e da renda e da poupança particular. Então, destruir o potencial de vendas é destruir, ao mesmo tempo, as ciências que estudam a riqueza de forma natural. Então, o segundo ponto é este. E o terceiro ponto é que, além dele querer fazer uma posição dessa, ele, ao mesmo tempo, estava sendo contra a liberdade humana. Nós sabemos que a prosperidade é o meio qual uma sociedade evolui. Não há outro meio. As democracias liberais, por exemplo, só conseguiram a qualidade de vida por meio da prosperidade. Exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, alguns países nórdicos, até a própria Europa, que tem uma liberdade de comércio muito forte, uma ligação entre eles. Então você tem os meios de prosperidade. Tirando esses meios, é impossível você usar a matéria para desenvolver o homem. O Estado não consegue fazer isso sozinho. A empresa não consegue fazer isso sozinho, mas a empresa consegue fazer uma parte maior que o Estado, que a liberdade empresarial é mais ampla, então a forma de empregar é mais ampla. O Estado sozinho não consegue. E se a empresa consegue em nível maior do que o Estado. Mesmo se ela não conseguir, o alcance da empresa é muito maior do que o Estado. E a prosperidade não é só para a empresa, é para o Estado também. Então o termo é geral, é universal. No momento que eu destruo a principal fonte de circulação, que é a venda, automaticamente eu vou destruir a prosperidade. Com isso eu não vou ter nem prosperidade pública, muito menos diretamente a prosperidade privada. Isso gerará, sem dúvida alguma, um círculo vicioso que é difícil sair dele. A aplicação desse modelo, deixando as vendas como delito contra o Estado, como crime, aplicados aqui na América do Sul. Agora nós temos, por exemplo, um país como a Venezuela que aplica diretamente essa posição, destruindo a sua sociedade, gerando fome, gerando miséria, prejudicando os seus cidadãos e, ao mesmo tempo, alguns outros países com a mesma ideologia, nós sabemos claramente que os resultados não foram bons. Se alguém disser que foi bom, ou ele não está vendo os fatos, ou ele está distorcendo a realidade. Não existe possibilidade do Estado sozinho cumprir a função social, né? E, ao mesmo tempo, nós temos o posicionamento das democracias estáveis. Para você ter uma qualidade, uma igualdade de vida, você tem que ter patrimônio. E para você ter patrimônio ou empresa próspera, você tem que ter liberdade comercial. Então você só tem o alcance da qualidade de vida quando a democracia é estável. Para eu conseguir destruir a prosperidade ou a propriedade privada, eu tenho que destruir a democracia. Eu não consigo fazer empresa garantindo direito, desgarantindo direito.
Então, para eu conseguir destruir a empresa, eu tenho que fazer ao mesmo tempo que a destruição do direito que eu posso ter a alguma coisa. Então não há dúvida, gente, a citação que a venda é um crime contra o Estado, ou a criminalização do processo de vendas, de receita, de circulação de mercadorias, é uma tentativa real de destruir a democracia. Porque na democracia eu tenho liberdade de posse de propriedade. Eu posso comprar com o meu trabalho, posso ter poupança, eu tenho uma série de contratos que eu posso concretizar. Então, no momento que o principal contrato, que é a venda, ele é totalmente anulado, eu não vou ter venda de patrimônio meu, venda de veículos, troca de riquezas, venda de mercadorias, muito menos consumo. Eu não tenho nada. Eu destruo totalmente a circulação de riqueza, a circulação de matéria. Veja que essa doutrina marxista até é contra o materialismo, porque a economia ela funciona com matérias, com a parte material. Se o marxismo, se o leninismo é tão materialista, por que ele desenvolve uma ideia que é contra a própria matéria? É outra contradição dessa ideologia. Então, no momento que você destrói a possibilidade do homem comprar uma bala ou vender um chiclete para conseguir ganhar o seu próprio pão, ou para abastecer uma necessidade material, eu estou destruindo a democracia naturalmente. Eu estou impedindo a liberdade humana de fazer o que ele quiser. Poderia surgir a retórica, há uma desigualdade humana. Como é que eu vou desenvolver um modelo que destrua a desigualdade humana? Um que é mais pobre contra o mais rico. Transformando os dois na possibilidade de ter o capital. Então eu não destruo a pobreza, destruindo o meio que acaba com a pobreza, que é a riqueza. Eu destruo a pobreza dando riqueza para quem não tem. É outro vício de colocação. A pobreza o que é? É a não riqueza. Como é que eu vou destruir a pobreza com não riqueza? Eu vou aumentar a pobreza. É um silogismo simples. O pobre não tem riqueza, o rico tem riqueza. Para transformar o pobre, aí vem o etimema, né? Para transformar o pobre rico, eu tenho que dar-lhe riqueza, não destruir o capital. Então, no neopatrimonialismo, por exemplo, que é a doutrina contábil moderna, a venda de mercadorias é um dos principais fatos que compõe um subsistema do sistema que se chama resultabilidade. É os meios da resultabilidade. A resultante é o lucro ou prejuízo. Então, esse sistema é um dos básicos do patrimônio. Então, o que o neopatrimonialismo reza? Que no momento que há uma prosperidade da empresa, você tem uma prosperidade do capital. E, ao mesmo tempo, essa prosperidade, o que ela vai fazer? Ela vai expandir a riqueza, crescê-la com a capitalização, fazendo gerar outras filiais ou mais abrangência de mercado. Com essa abrangência, ela precisa de mais gente para empregar. Então, o que ela faz? Gera mais emprego. Se ela gera mais emprego, vai ser mais famílias que terão renda própria. Se é mais famílias com renda própria, vai ter-se mais poupança e prosperidade privada. Se a empresa cresce, ela vai vender mais. Se ela vende mais, ela vai ter mais tributos para pagar. Se ela tem mais tributos para dar para o Estado, vai ter mais políticas públicas, se não houver corrupção. Se ela dá mais tributos, ela paga suas contas. Então, terceiros, bancos, fornecedores, emprestadores, trabalhadores, acionistas, dividendos, pessoas que querem dividendo, debenturistas, outros administradores, participadores, vão receber uma parte do seu capital. Ou seja, ela vai pagar terceiros. E com isso ela vai investir mais para quê? Para dar mais emprego. Então esse processo de crescimento faz com que a empresa se socialize. O que é isso? É a abrangência da influência da empresa na sociedade, o seu crescimento social, por meio da capitalização. Então a socialidade não é pegar o patrimônio da empresa e transformar ele no Estado, não. É o crescimento da empresa
dentro da sociedade, de forma que a influência dela na sociedade, no entorno, no continente, seja grande. E essa grandeza da empresa, a influência dela no meio, gera-se o que nós chamamos de socialidade. Ou seja, ela se socializa pelo meio da própria propriedade privada, no contexto da propriedade privada, sem desmerecê-la a integralização. Então ela vai se expandindo de tal maneira que ela vai abrir mais filial, vai dar mais emprego, vai pagar mais imposto, vai pagar mais terceiros, vai ampliar seu investimento, vai gerar mais poupança privada e jurídica, de tal forma que as sociedades, a comunidade, as regiões, os locais, os âmbitos nos quais estão a empresa, eles também recebem essa influência da socialidade da empresa, ou seja, não há socialidade da empresa sem prosperidade ou sem capitalização. Então essa ideia também, que eles falam que a forma de enfrentar a desigualdade humana é por meio da destruição da prosperidade, é mentirosa, é falsa e é satânica. Porque a forma de você vencer isso, como dizia o grande Lobsang, é por meio da prosperidade, não tem outro meio. Não tem outra forma. Então você quer vencer a pobreza? Você tem que ter prosperidade e riqueza. Como é que você vai vencer pobreza sem prosperidade? O caminho é esse. Então, no neopatrimonialismo, a socialidade não tem nada a ver com socialismo nem com socialização dos meios de produção. É o crescimento da empresa no favorecimento social por meio da capitalização e prosperidade da sua propriedade privada. Ou seja, a empresa cresce na fortuna, emprega mais gente, paga mais terceiros e tem com isso a sua socialidade. Então, no neopatrimonialismo, esse conceito de socialização marxista já foi derrubado há muito tempo. Não é aceito também não. A socialidade, a socialização, ou sociabilidade, como diziam alguns, nada mais é que o patrimônio na influência social, mas no contexto da sua propriedade privada. Tem nada a ver com socialismo, ou com marxismo, ou com apropriação e assim por diante. Então voltamos à frase célebre, né? Quem vende ou quem negocia mercadorias comete crime ou delito contra o Estado. Essa é a frase de Lênin. Frase essa, igual nós comentamos, que por mais que tenham devotos e pessoas até que ao extremo defendem o autor, que tem algumas características até interessantes de serem estudadas, mas no ponto de vista contábil, econômico e ao mesmo tempo racional, podemos dizer que ela está completamente falsa. Está completamente errado o raciocínio. Quem o segue também comete erro. Como eu disse, nem por si mesma, na visão materialista ela prevalece, na visão de aplicação à sociedade ela não tem como prevalecer, na visão científica ela tenta destruir a contabilidade, porque se eu destruo a capacidade de venda, se é um delito, eu destruo a ciência contábil. Na capacidade também social, ela não tem como prosperar, porque para mim conseguir ter uma democracia, se eu tenho democracia livre, eu não posso destruir patrimônio. Se eu tenho possibilidade de comprar e vender, é porque a democracia me permite isso. Então, numa democracia estável, isso não acontece. Não pode acontecer. Na democracia instável e prejudicada, que prejudica a sociedade, que a fome cresce, que a inflação sobe, que não há controle normal, se a sociedade é anormal, então ela vai existir. Se a sociedade é perturbada, vamos dizer assim, você não tem direito, você não tem liberdade econômica, então você não vai ter, obviamente, possibilidade de vender. E na visão doutrinal moderna da contabilidade, também ela não prevalece. Quem comete vendas, quem faz vendas, ou vende mercadorias, ou negocia operações, comete crime ou delito contra o Estado. Essa afirmação é absolutamente falsa. Ela não prospera nem contabilmente, nem politicamente, nem socialmente, nem democraticamente.
nem cientificamente, nem filosoficamente, e só pode prevalecer numa visão ideal utópica de algo que não funciona, que não paira, muito menos na ficção, que seria muito mais verdadeira numa posição de pôr um Dragon Ball Naruto do que necessariamente acreditar numa afirmação dessa. Então ela não prospera e realmente é totalmente contrária. Contradita um argumento, essa é a frase lógica, termo lógico, que comprova que realmente essa frase não tem validade, certo? Forte abraço para vocês. Se você gostou, compartilhe, tá certo? Eu conto com vocês na inscrição no canal. Abraço a todos aí e uma excelente semana. Paz e bem.